Fala pessoal, Juliano por aqui mais uma vez no canal Foco no Concurso. Hoje eu trouxe aqui provas da Banca Legale, que vai ser a banca organizadora do concurso aí de Manuel Viana, tá? Por que que eu trouxe essas provas? Porque nada melhor do que a prática. Entendam e percebam que eu posso estudar muita teoria, mas se eu não fizer questões sobre aquele assunto e saber exatamente ou muito aproximado como ele vai cair na prova, as minhas chances de aprovação são reduzidas drasticamente. Então eu trouxe aqui alguns modelos de prova da Legale, tá? Alguns um pouco mais antigos, mas 2000, percebam que essa aqui, por exemplo, de São Pedro é 2023, então até dentro de um horizonte de 2 anos ali, a gente está bem dentro do que a banca vem cobrando. Nesse período, não recomendo pegar muitas provas antigas, caso tu consiga, no período ali de uns 3, 4 anos, passados, porque a banca mudou de uns 2 anos para cá a sua forma de cobrança, então ela está um pouco mais exigente. Nesse sentido, eu trouxe aqui até para quem ainda não conhece uma prova de concurso, vai ser o primeiro que vai fazer. Para quem já está acostumado com prova, já não é o primeiro. Eu vou passar bem rápido aqui, mas é mais para quem ainda não teve contato, tá? De uma forma bem didática. E também explicar os principais pontos, como que eu faço uma prova, como que eu fazia e de que forma tu pode, inclusive, gerenciar o tempo, porque quando eu comecei a fazer concurso, uma das minhas principais dificuldades foi gerenciamento de tempo. Diversas vezes eu acabei estourando o tempo do concurso ali, da seleção, e não consegui sequer completar a minha prova, né? Então, vamos fazer uma análise agora de algumas provas aqui, tá? E para a gente entender como funciona o concurso público. Aqui na capa, essa aqui geralmente é a capa da prova quando vocês vão receber lá. Esse aqui é um concurso do município de São Pedro do Sul, 0123, tá? Que é o mês que ele foi realizado. Aqui vai aparecer o cargo de vocês, provavelmente. Esse aqui é uma prova para agente administrativo. Vai aparecer as disciplinas, quantas questões. Nesse caso tinha 30 e algumas instruções, tá? Tempo de prova. Só que todas essas orientações da capa vão haver fiscais na sala da prova lá, que eles vão reforçar esses comunicados e pedir que vocês verifiquem algumas informações. Mas é bem simples, bem tranquilo. Depois, aqui, uma parte que eu acho importante na prova é esse rascunho para gabarito, tá? Usem e abusem do rascunho para gabarito, porque ele dá muita celeridade, ele te faz ganhar muito tempo. Porque isso aqui, algumas provas de bancas mais grandes não possuem. Isso é muito legal da Legale, porque você vai fazendo a prova ali e já vai marcando aqui, eu acho que é um é B, aqui é A, aqui é C, aqui é C. E isso vai te ajudando muito na hora de preencher o cartão resposta, porque vocês vão receber a prova em si, onde vocês vão fazer as suas anotações, e um cartão resposta, que é o definitivo que a banca vai fazer análise lá por meio de um sistema informatizado e vai gerar a nota ao final para vocês. Tranquilo, essa é a capa da prova. Partindo aqui já para o início dela, geralmente, padrão Legale vai começar pela língua portuguesa. Então, começa pela língua portuguesa, não é obrigatório, tem várias técnicas e formatos para a gente começar uma prova. Tem gente que começa pelo que sabe mais, tem gente que deixa o que sabe mais para o final. Só que o que, que eu recomendo, tá? Vai pelo que tu sabe mais. E dentro do que tu sabe mais, as que tu tem certeza. Isso aí tu já elimina e já vê como é que tu tá de uma forma geral na prova. Então tu já elimina muitas questões ali que tu poderia consumir teu tempo. Então, dentro de língua portuguesa, como é que eu gostava de resolver, né? Entrei na prova de língua portuguesa, sempre vai ter um textinho aqui para te responder algumas questões. Nesse caso, vai dar 1 a 8. Toda vez que eu me deparava com uma questão aqui, por exemplo, questão 1, analise as assertivas sobre o texto. Ela dá 3 assertivas e pede para que tu veja quais estão de acordo com o texto. Então, isso aqui é algo que eu vou ter que pegar cada uma delas e ver se está de acordo com o texto. Percebam que é uma interpretação do texto, né? Uma compreensão. Então, isso aqui vai te roubar um pouco de tempo. No início, eu recomendo que tu vá para questões onde a resposta seja mais objetiva possível. Então, aqui na questão 2 já percebe que ele pergunta se o sujeito do verbo foi
Ele deu inclusive a linha que está na linha 6 é classificado como. Aqui tu vai classificar o sujeito. E o vocábulo ela, também na linha 6 se trata de um. Então, a gente pode ver que tem que ir no texto? Tem que ir lá na linha 6. Mas é diferente da número um, porque a número um eu tenho que analisar essas assertivas e ir no texto e conferir se estão de fato verdadeiras. Aqui não, aqui ele pede algo bem objetivo. Qual é o sujeito do verbo e o vocábulo ela se trata de quê? Então, esse é um estudo bem objetivo. Essa questão aqui não tem muito o que a gente fazer. Não tem muito o que pensar. Ou tu sabe o que que é, ou tu não sabe. Então, nesse ponto, que português pega bastante. Então, presta atenção nisso e foca nesse inicial ali, que vai tirar um pouco a pressão também da prova. E não se cobra tanto nesse sentido. Vai tranquilo, tu estudou, né? Considerando que tu tenha feito ali o dever de casa. E vai tranquilo que vai dar certo, tá? Questão 3 sobre o tipo de linguagem empregada ao longo do texto, né? Isso aqui também, pura interpretação, então eu pularia, né? Pularia ela. Vamos ver aqui, ó. Questão 4. E assim a gente vai fazendo em todas as disciplinas, mas português principalmente. Na questão 4, pode-se notar uma vírgula empregada para separar termos na mesma função sintática em. É algo que tu vai ter que ler também, então tem um pouco de interpretação. E isso varia de prova para prova. Umas vai cobrar duas questões, digamos que tenha 10 questões de português. Algumas provas vão cobrar duas de interpretação e 8 de gramática. Algumas vão cobrar, ao contrário, 5, 5. 5 interpretação, 5 gramática, depende do que a banca vai estar pedindo e também é, do cargo. Mas então, essa é uma estratégia. Eu não vou falar muito aqui do português, eu sei que já tinha até me pedido como é que poderia ser, porque realmente é algo que a gente, português, essas objetivas, ou a gente sabe, ou a gente não sabe. Português a gente estuda por anos na escola e é algo que tu tem que saber e começar do zero um português é bem difícil, né? É que nem matemática. Começar do zero para um concurso com essas disciplinas que a gente chama de básicas é bem complicado porque requer toda uma base que leva um tempinho para te poder acumular esse conhecimento. Mas aqui com as estratégias, tu já tem uma base de português, vai ser bem interessante e bem aproveitoso para ti. Beleza, aqui vai ter de preenchimento, então tudo que tiver aqui nas linhas lá, tu só vai nas linhas, preenche e vê se está adequado. Basicamente a dica máxima assim que eu posso dar de português é essa, né? Aqui a gente percebe que ele deu um outro texto, só que é um texto não escrito, né? Um texto, no caso, uma charge, para responder mais duas questões, as questões de 9 a 10. E aqui ele vai perguntar, provavelmente, algumas interpretações. Depois vem a prova de matemática, né? Geralmente aqui, dependendo do conteúdo programático lá, de maneira geral, são questões bem tranquilas também. Aqui é uma questão de juros simples. Isso aqui estava provavelmente no teu edital, se tem matemática, né? Questão tranquila. Podem ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Uma loja está vendendo um produto com 20% de desconto. Aí ele pergunta se o preço, aquelas questões de preço original e preço com desconto. Então, juros simples, desconto, tudo isso pode vir na tua prova. Aqui ele fala um pouco. Aqui ele pegou um pouco em geometria, né? Um cubo tem uma aresta de 2 centímetros, qual é o volume do cubo, esfera. Isso aqui é geometria básica, né? Também. Acho que aqui ele pegou um pouco de. Eu não conheço um pouco de tudo, tá, pessoal? É mais do que eu lembro de concurso mesmo. Aqui ele tá falando de cubo, geometria, geometria espacial, geometria plana. Quem sabe, recomendo começar pela plana para pegar. é, Se tu ainda não viu nada, né? Só para ter uma ideia ali mesmo. Regra de três simples, tá? Regra de três simples. Soma dos ângulos internos. Isso aqui, às vezes vem algumas questões meio fora da curva, tá? Mas isso aqui é para diferenciar os candidatos. E essa básica aqui, tu não pode errar, né? Não, né, não é para botar medo nem dar pressão, mas cada vez que tu erra uma questão que eles consideram básica, eles têm que botar essas mais difíceis aqui para diferenciar e para botar os primeiros lugares lá. Mas foca em acertar as básicas que tu já vai sair super bem. Aí ele vai dar
um espaço para cálculos, na prova de matemática, para te fazer um esboço aqui. Aqui a gente entra na parte de legislação. Também não tem muito mistério, não tem muito o que falar para vocês, porque pode cair qualquer coisa aqui, dentro do que está no edital lá. Mas vejam que não são coisas de outro mundo, como a gente vinha falando. E às vezes são coisas bem pontuais. Olha essa questão 26. Assinale a opção que corresponde a uma indenização a qual fazem jus os servidores municipais. Aí vai perguntar qual é. Corresponde a uma indenização. Aí a gente vai ver lá que tem gratificações, que tem isso, tem aquilo, e alguns outros. Tu tem que diferenciar se é indenização, se é gratificação, qual é a classificação ali dos benefícios, né? Ó, aqui tem os nomes já diz, ó. Gratificação, adicional, adicional. Aqui ele fala período de férias. No entanto, se tiver de 6 a 14 faltas ao serviço, as suas férias serão na proporção de algumas coisas bem pontuais aqui do estatuto, pelo que eu vi. E ele geralmente a legal ele divide, tá? Então, aqui, ó, ele fez uma divisão dentro da legislação. Nos termos da Constituição Federal, aqui ele fez duas questões de Constituição Federal, e aqui da 23 a questão 28, ele falou da Lei Municipal do Regime Jurídico dos Servidores, que a gente deu uma olhada lá. E depois aqui as duas últimas ele não colocou ali, mas falou da lei orgânica, né? Como eu falei para vocês, são as duas leis principais dentro de um concurso municipal na banca legal. Tem que estar com elas bem afiadas aí, porque no mínimo uns 50% da tua prova de legislação vai estar no regime jurídico dos servidores e na lei orgânica. Se não for nessa proporção aqui de mais regime jurídico, vai vir mais lei orgânica. Vamos dar uma olhadinha em outra prova aqui. Essa aqui já é uma prova de 2022, Prefeitura de Gravataí, fiscal de trânsito. Aqui a gente percebe também a inclusão da informática, além das outras disciplinas e conhecimentos específicos. Mesma coisa, vai ter o cartão resposta, para rascunho, vai ter instruções. Podem ver que as provas às vezes mudam o lugar das informações, mas é sempre a mesma coisa. Novamente, a gente tem um texto de língua portuguesa, vai ter aqui ele está tratando de coesão e coerência, então a gente vai procurar aquelas que são bem objetivas, como eu já falei lá na primeira prova. Podem ver que o padrão não muda. Ó. Aqui ele dá outro texto para responder as questões de 9 a 16. Depois aqui, conforme a gente já falou, ele vem para matemática. Também utiliza o espaço para cálculos. Mais algumas questões aqui. Mais espaço para cálculos. Aqui ele incluiu a informática. Geralmente, é, informática vai pedir, caso tenha no teu concurso, vai pedir abas, né? No caso, abas lá. Qual aba faz o quê? Qual é a função de tal aba? Vai pedir abas e atalhos. Eu focaria bastante, né? Aqui, por exemplo, são atalhos, né? Pode ver que são atalhos que geram uma ação. E aqui, novamente, para vocês entenderem a importância, ó, legislação municipal. As questões 33 a 36 se referem à lei orgânica. Então, nós temos aqui três questões de lei orgânica e mais três referentes ao regime jurídico dos servidores. Então, tem uma parte dedicada só a essas duas legislações, devido à sua importância. E depois, claro, com dependendo do cargo, com um aprofundamento maior, vão vir, dependendo do teu cargo ali, os conhecimentos específicos que, por obviedade, são um pouco mais importantes do que o regime jurídico e a lei orgânica. Mas, basicamente, não tem muita alteração diferente entre as provas. A configuração vai ser sempre a mesma. Aqui uma prova de professor, também é aqui da Prefeitura de Santo Cristo, concurso público de janeiro 23.
Aqui a gente já não encontra matemática, mas nós temos o português, legislação, fundamentos da educação e conhecimentos específicos. Mesmo formato, língua portuguesa, textos, responda tal questão, depois a gente entra em legislação, mais uma vez. Esse é o padrão legal. Percebam que se repete em todas as provas. O concurseiro, ele é alguém muito bom em padrões. Depois que a gente entende os padrões, tanto de prova quanto da questão, fica muito tranquilo ser aprovado num concurso público. Porque a banca tem muitas provas para fazer, ela não vai fugir dos padrões. E se isso acontecer, isso leva alguns anos para poder mudar e é uma mudança vagarosa, é uma mudança que demora um pouco a chegar. Aqui questões de 11 a 15, lei orgânica, 16 a 20, regime jurídico. Então não tem muito o que a gente conversar. Era mais eu queria trazer as provas para vocês para a gente entender, né? Depois vem as específicas, fundamentos da educação, né? Não tem muito o que a gente falar aqui. Outra prova para agente administrativo, também, que é da mesma, que é de Gravataí, é da mesma daquela de fiscal. Exatamente o mesmo padrão. A gente já está na quarta prova aqui, e vocês percebam que é exatamente o mesmo padrão. Ó, português, depois vem com matemática, com espaço para calcular, informática, legislação municipal, lei orgânica, regime jurídico, tá? E conhecimentos específicos. As outras provas também aqui são da mesma forma, certo? Pessoal, eu espero que com essa sequência de vídeos aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Tentei dar o último sprint final aqui, que a prova já chegou praticamente, né? E peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, está só acompanhando aqui, que deem uma força para que esse conteúdo, que a gente consiga produzir cada vez mais aqui conteúdo de valor de uma forma que o custo disso seja apenas a inscrição aqui no canal, para que a gente cresça e consiga desenvolver um conteúdo cada vez melhor. Esse foi mais um esboço aí de um projeto que eu estou fazendo. Eu acho que está sendo bem interessante, eu tô tendo bastante feedback de vocês. Às vezes algumas pessoas me mandam mensagem ali, disseram que estão gostando bastante do conteúdo. E é isso. Torço para que todo mundo seja aprovado. É, não acho que depende do esforço de cada um, né? Mas eu não acho que a gente deva desistir caso não aconteça a aprovação. Então já vai com essa mentalidade. Porque se a gente vai para o tudo ou nada, a mente tenta sabotar a gente, né? E nesse sabotamento tu acaba dando branco também. Então isso te prejudica muito na prova. Vai tranquilo, vai pensando que se não der nessa, vai dar na próxima e na próxima. Concurso é para quem não desiste, não é para o mais inteligente. É para aquele que é dedicado, esforçado e para quem não desiste, certo? Então te inscreve no canal, recomenda esses vídeos de reta final, principalmente para quem ainda não acompanhou aqui o canal, que pode ser uma sequência aí que vai dar um sprint final na parte de legislação aí, e com esse apanhado geral aqui da prova, eu acho que vai ser bem importante e vai trazer resultado.